Fala pessoas, dia 3/6, terça-feira, né? De segunda-feira aí tivemos vídeo exclusivo de 1h30, já está disponível quem aí é membro do canal, quem está no Patreon. A gente conversou sobre bastante coisa, aí tem uma continuação, tudo que a gente falou ontem, a gente foi aí, né, fazendo um prognóstico do que será o Brasil daqui em diante, né, com essas movimentações dos Estados Unidos aqui. A gente vai abordar isso e muito mais. Lembrando, para ajudar o canal tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal e vamos lá, porque adversários de Moraes veem carta do governo Trump como base de sanção se ministro não recuar, né? E aquilo, muita gente apostava no recuo dele, né, que os Estados Unidos, com toda a sua força, faria ele recuar, mas ele está bem firme. Não só ele, como muitos outros, o próprio Lula, né? Ele fala, precisamos de maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar com o STF, mostrando, né, que ele realmente quer esse núcleo que tão... Ele ajudou muita gente, lá tem o Toffoli, muitos outros que estão lá, sempre aí prestes a ajudar a esquerda, eleger senador da República, eleger deputado federal, porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Então existe uma preocupação do Lula, também do Humberto Costa, avanço da direita no Senado será pandemônio, então estão preocupados, tá? Não só da questão dos Estados Unidos, como também aí do Senado, que pode, se os Estados Unidos conseguir colocar a influência dele aqui no Brasil, se as sanções não funcionarem, se não existir o recuo no Moraes ou STF, aí pode ser que o Senado seja uma solução. Não sabemos, mas os militares engavetam projetos e decidem aguardar o fim do governo Lula. Esse governo já acabou, vamos esperar o próximo, diz interlocutor do Exército, certo da derrota petista em 2026, assim como Trump, né, o Elon Musk falou que será uma derrota aí do Lula. E Lula defende o Moraes, ele diz que nunca criticou a justiça dos Estados Unidos, mais um sinal que eles estão bem fechados nesse plano realmente de que eles têm quase certeza absoluta de que os Estados Unidos não terá aí influência o suficiente para mudar o curso das coisas, o curso aí dos planos da esquerda para o Brasil, né? E é o Lula defendendo o Moraes. Lula critica o ofício do governo Trump a Moraes, criticando, defendendo, fazendo o possível e claro, cada vez mais Lula vem criticando Donald Trump, que ainda não citou o Lula, tá? Assim, os Estados Unidos e o Trump, ele tem um monte de coisa a resolver pelo mundo. O Brasil provavelmente vai ficar no fim aí da fila, mas Lula critica Trump e diz que ninguém deve se intrometer no Brasil, né? Ninguém, se for a China pode. Lula sobre os Estados Unidos, matam tanta gente, por que vão criticar o Brasil? Falando que os Estados Unidos é um país extremamente violento, tá? Então, cada vez mais o Lula vai deixando claro o seu lado, muita gente havia aí feito algumas previsões em relação ao Lula, né, que ele teria aí muita, vamos dizer, proximidade com os Estados Unidos, mas vocês podem ver que tem muita proximidade com a China e com a Rússia, como a gente sempre falou, ele é comunista, né? E o desânimo de Geraldo Alckmin no governo, o Alckmin tem boa interlocução com o empresariado, mas tem ficado cada vez mais distante das discussões importantes travadas no Planalto e fica cada vez mais claro que o Alckmin perdeu toda a sua força, ele que falava tanto contra o Lula, foi completamente domado. Muita gente achava que ele realmente o substituiria o Lula, mas é só ver essas movimentações do Lula defendendo o Moraes, né? Dessa coisa tão fechada, você percebe o sistema tão assim blindando contra os Estados Unidos. Eu acho que o Alckmin vai ficar a ver navios e Alckmin chama Lula de companheiro de trincheira, né? Então, no passado era um cara que voltaria ao crime e tal, e agora tá aí simplesmente completamente dobrado. Outro que aparentemente está sendo aí dobrado, se não foi, estão tentando bastante, presidente da Câmara, Hugo Mota, é recebido com coros de sem anistia no Congresso Nacional do PSB, né? O pessoal gritando sem anistia e ele falando, nossa, que militância bonita, coisa mais charmosa, e Hugo Mota cobra a suspensão imediata de novas regras do IOF sobre o risco sacado, tá? Risco sacado é uma modalidade de crédito em que bancos antecipam valores para varejistas que venderam a prazo e isso aí com certeza impactando tudo. O IOF vai impactar com certeza, assim como todos os impostos e que o governo vai colocando, o mercado vai sentindo, tá? Mas mesmo assim, com o Hugo falando isso, o Lula para Hugo, em meio à pressão pelo IOF, será bem tratado pela esquerda e foi mesmo, bem recebido, pessoal gritando sem anistia e ele achando a coisa mais linda do mundo, tá? Enquanto isso, João Campos ali, no mesmo evento, assume comando do PSB e defende
Alckmin como vice de Lula em 2026, porque aparentemente está fazendo algo muito correto, mas se andar nesse andar da carruagem, talvez o Alckmin seja até substituído, tá? Ele está completamente fora aí do processo, como a gente viu ali. E claro, regulamentação das redes não deixa aí a pauta sempre aparecendo. Regulamentação das redes sociais mobilizam Planalto, Congresso e STF. É aí a pauta mais importante. Lembrando que eu falei no passado, a Google, as Big Techs estavam muito assim, vamos dizer. Claro que eles não tinham muita saída, né? A gente tá falando da CIA, Pentágono, um monte de todos, um monte de gente, um monte de órgãos sendo dominados pelos globalistas. E é claro que as Big Techs iam ter que dançar conforme a música, mas eu falei, um dia seriam alvo, e por isso que o presidente do Google critica a STF e cita risco à liberdade de expressão, né? Falando da questão de humor também fica em risco, porque as plataformas teriam medo daquele humor ser interpretado como verdade, e é o jornalismo investigativo, tá? Presidente do Google, jornalismo investigativo e humor corre risco no STF. A gente avisou isso aqui. Lembra quando começou aquele papo? Não, eles têm que, a Big Tech tem que pagar aos jornais toda vez que um influenciador ou qualquer coisa apareça nos seus sites de busca. Eu falei, isso aí é um movimento para começar a impedir das Big Techs tenha tanta liberdade, porque eles já percebiam que as Big Techs ficariam do lado, né, do Donald Trump. E eu falei, nem todos vão ser amigos do rei. Apanhamos bastante, limitaram bastante. Eu estou aqui há 6 anos sem ganhar inscritos. Eu falei, e o SI chegou, bateu em muita gente. Não foi só meu canal, muita gente do passado aí. Muitos até abandonaram seus canais. Mas o que eu digo, uma hora a conta chega, né? Até o Meta vai substituir equipes de supervisão de risco no Instagram e Facebook por IA. Então tudo que aparecia aí de discurso de ódio, tinha uma equipe toda lá de pessoal de cabelo azul lá fazendo toda a manutenção. Agora vai ser IA e muito provavelmente vai ser muito mais, como diz o Mark Zuckerberg, uma coisa mais aberta, né? Porque é o que está buscando os Estados Unidos hoje. Evitar que exista essa censura e a liberdade de expressão é o que deve ser aí colocada, tá? Big Techs vão interferir nas eleições, opina Humberto Costa, né? Então, tá falando aí, ó, qualquer tipo de interferência indevida é preciso fazer a regulação das mídias sociais, né? Mas não era o papo da criança, o negócio do desodorante, né? Até a mulher do Macron tava lá reclamando, não era isso a questão da regulação? Então quer dizer que a principal pauta aí deve ser a questão de interferir nas eleições? Mais uma vez nesse papo, vamos ver como eles vão andar com isso aí, já que regulação das redes sociais pelo STF vai ter impacto mundial, afirma Gilmar Mendes. Então quando eles falam de impacto mundial, já tem em outros países, tem umas coisas estranhas acontecendo na Espanha, tem um monte de coisa estranha acontecendo pelo mundo, porque muitos países aí com braços ainda fortes globalistas, o globalismo está resistindo, ele não vai ceder tão fácil, tem muito dinheiro, então vocês vão ver produções lacradoras ainda, elas flopam, tá? Vão flopar ainda mais, vão aparecer mais, porque antes você vai no cinema só tem filme lacrador ou filme forçando alguma pauta. Donald Trump falou que quer resgatar Hollywood, então vai começar a aparecer filme realmente bom. Aí vai cada vez mais o woke e o globalismo vai perder sua força. Porém, eles vão tentar ao máximo. E é regulação de redes, e é com o seu jornalismo pago, o que for, tá? Mas isso aqui é uma tendência. É a esquerda contra o mundo, contra as Big Techs e a liberdade de expressão para tentar controlar os países. O Brasil está nessa mira. Falando em eleições, para Centrão, Bolsonaro está caindo na real sobre 2026. Você não vê ele falando tanto, né, em questão, não, tem que ser eu, e muito bravo. Ele recebeu aí diversos golpes, né, até na questão da posse do Trump, ficou bem chateado e você percebe que já começa a aparecer mais a questão de Michele, Eduardo, e ele já não luta tanto contra isso, né? Até vídeo de Eduardo irrita a ala do PL que prefere Michele ou Tarcísio, falamos disso aqui ontem, porque existe toda uma guerra aí na direita para ver quem que vai ficar com o protagonismo. O que eu acho que provavelmente vai ser tudo decidido quando o Bolsonaro aparecer e falar, não, eu apoio esse nome aqui. Aí acaba a briga, vai ter muito choro, mas aí a gente, como eu falo, tanto faz, né? Porque nós queremos hoje é o quê? O país respirando, que a gente parou de respirar. O Brasil ele não respira mais, tá? Está em estado crítico. PT pede a PF bloqueio de contas de Bolsonaro e de remessas a Eduardo. Então, todo esse movimento, aparecendo o Eduardo Bolsonaro na capa da Veja, com fundo azul, né? Tudo muito bonitinho, uma coisa que era diferente no passado, e vem chamando a atenção do PT, e eles vão fazer o máximo para evitar
que eles façam, se organizem, né? Que a direita se organize. Depois de prisão, aliados de Bolsonaro temem morte digital, que seria o quê? A falta de ele aparecer nas redes sociais e nos noticiários. Porque se existe uma coisa pior, né, do que ser atacado, é ninguém falar de você. Aí sim você simplesmente é apagado. É a famosa espiral de silêncio, que é extremamente eficiente. Você pode ser o cara mais simpático, falar o melhor possível, ter o conhecimento mais profundo, mas se ninguém te citar e ninguém falar com você, você vira um Zé Ninguém. Simplesmente desaparece, né? Se eu estiver bonitão como eu estou, a extrema-direita não volta. Lula reclama de interferência de Estados Unidos e defende maioria no Senado. Então tem aquele papo da questão do Senado, que eles estão preocupados de começar a afetar o STF, mas o Lula tá aí muito empolgado, falando que se tiver bonitão, vai conseguir aí vencer a direita. Tudo depende, na minha opinião, dos Estados Unidos, mas eles estão muito, muito confiantes. Conversamos disso aqui ontem. A esquerda está com uma confiança que eu nunca vi antes, tá? Então, com certeza, eles têm muitas cartas na manga. Então, não é uma, vamos dizer assim, como eu falei ontem, não é uma decisão, não é 100%, tá? O Brasil ele tem sérios riscos de virar Venezuela 100%, tá? Porque o governo é contra projeto que tipifica facções como terroristas. E aí a gente já falou sobre isso, mas só para deixar aí claro, o impacto na economia, tendo em vista que há fundos internacionais que não investem em países com grupos classificados como terroristas, impacto no turismo e consequentemente na economia, a interpretação de que a classificação abriria brecha para que nações poderosas tentem intervir no Brasil sob pretexto de combater o terrorismo, a avaliação de que o terrorismo está associado a crimes cometidos contra grupos específicos, sobretudo por questões ideológicas, o que não seria o caso das facções, né, que atuam aqui no Brasil. Então, o que eu falo? Eles estão preocupados com a questão econômica, só que não importa. Se os Estados Unidos falar assim, ó, vocês não consideram, porém nós consideramos, foi o que foi dito pelos Estados Unidos aqui. Olha, a gente decide se é ou não é, se vai ou não vai, se vai acontecer ou não. Então não adianta falar assim, o Brasil fala, não, não é. Mas se eles ficar conhecido pelo mundo através dos Estados Unidos, que é tudo isso que ele está falando na lista, irá acontecer, né? Porque é aquilo, não importa exatamente o que acontece. Muitas vezes você fala de um país, o Brasil ele é reconhecido aí, você for na Europa perguntar o que tem no Brasil, vão falar de Pelé, vão falar de futebol e samba. Não sabem exatamente o que é o Brasil. Então, se a fala for, ó, o Brasil tem terrorismo, vai ficar pesado. Correios tem mais um prejuízo bilionário. Os Correios registraram prejuízo de 1,7 bilhão de reais no primeiro trimestre deste ano. É só prejuízo, tá? A receita ficou em 3,95 bilhões de reais, né? Então, o que a gente fala? Tudo em questão do Estado, de empresas, é claro, com dinheiro público é fácil, né? Pode ficar aí em déficit um tempão, porque quem paga somos nós, mas a gente vai ver que prejuízo dobra no primeiro trimestre e Correios encaram falta de insumos e atraso em pagamentos, funcionários, até a questão da saúde, plano de saúde. Mas veja só que interessante, Correios abrem licitação para contratar carros de luxo para a diretoria. Tá faltando dinheiro, tá em déficit, mas os carrinhos de luxo aí a gente, o pessoal vai ter. E em troca de visibilidade, olha só, a Polícia Federal pede carros de graça a montadoras. Olha que coisa, ficou fácil, hein? PF pede a montadora carros gratuitos para ministros do STF e do governo Lula. Empresas são convidadas a doar veículos em regime de comodato para uso de autoridades em Brasília, né? E que aí eles vão, quem emprestar vai ganhar visibilidade. Que coisa, hein? Que coisa! Lindbergh Faria chega à PF para depor contra o Eduardo Bolsonaro. Então, a questão do Eduardo Bolsonaro aí está ficando cada vez mais evidente, né? Que ele vem aparecendo bastante em relação a toda essa movimentação dos Estados Unidos. Ele estar lá, né? Deu todo esse nome a ele. Então, muita gente interpreta que ele é o responsável por tudo que está acontecendo, que os Estados Unidos está interferindo aqui no Brasil, graças a ele, tá? Mas olha só, empresas estatais tiveram um prejuízo recorde bilionário entre janeiro e abril, diz Banco Central. Então, o que eu falo? O prejuízo é em tudo. Aparentemente, o PT ele é uma bomba atômica, né? Tudo que encosta, tudo que é tudo dizimado. Não é só Correios, tá? IPF descobre deputados e senadores envolvidos em roubo no INSS. Investigação vai ao STF. Apareceu deputados e senadores, agora o negócio já vai pro STF, que lembra aquele seriado, né? Tá, foi pro Supremo e todo mundo comemorando. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Porque esse negócio do INSS é o carro-chefe para, vamos dizer assim, tirar todo aí, se existia mesmo, né? Que a mídia força muito
a possibilidade do PT ter uma boa imagem no Brasil. Já não tinha, com esse negócio do INSS acabou de vez e por isso que os militares estão falando que é o fim, né? Lula está prestes a confirmar sua viagem de número 50 internacional na sua atual gestão, né? Viaja demais, aí uma foto antiga dele ali colocaram, né? Sempre viajou bastante, por quê? Porque o Brasil, como a gente fala, ele tem aí não tem essa autonomia que o pessoal pensa, né? Países do exterior têm comandam bastante o Brasil. E Janja já passou 130 dias fora do Brasil desde o início do governo Lula. Então aí, ó, pessoal passeando, coisa mais linda, bilhões e bilhões sumindo e correios com déficit. E bilhões é um número importante, tá? Lembre-se, quando eu fiz aquela pergunta, você sabe o que é bilhão? Não é brincadeira, né? O pessoal até tira sarro, eu até mostrei o pessoal debochando dessa minha pergunta, mas é uma das mais importantes, porque a partir do momento que você entende o que é a esquerda no Brasil, o que ela faz exatamente, que é muito além da corrupção, né? Vamos dizer, para andar de barquinho, de iate, o que for. É um negócio bem mais profundo, que muita gente deve ter esquecido. Escândalo do Mensalão faz 20 anos e segue como tabu no PT, que oscila do pedido de desculpa à negação. O pessoal não sabe o que fazer, né? A gente vê Zé Dirceu, a gente vê ali Roberto Jefferson, a gente vê diversos nomes. E a própria na direita, atualmente, tem nomes ligados à menção que foram presos lá para 2012, se eu não me engano. Então aí aparecendo, e você percebe que não no momento não temos nenhum fluxo limpo aí, né? Alguns da direita tentam se afastar, mas mesmo assim existe essa questão de nome, do pessoal que gosta de político A, ou B ou C, mesmo que tenha alguma coisa suja, e isso é complicado no Brasil. Frei Chico tem sido fonte de problemas para Lula desde o regime militar, então o irmão do Lula, porque eu falo, muita coisa no Brasil você nem imagina. Esse irmão do Lula, o Frei Chico aí, tá aparecendo por causa do INSS. Mas olha só a lista do cara, tá? Ele foi denunciado por receber dinheiro da empreiteira da Odebrecht, né? O Serviço de Inteligência do Regime Militar produziram mais de 150 relatórios sobre o irmão do Lula, né? E o relatório de 84, por exemplo, né? Arrecadação para organizações subversivas, né? Ele era afiliado ao Partido Comunista do Brasil, que era considerado ilegal, agora não é mais, né? Os militares também acompanhavam as viagens do sindicalista no exterior, em 81, em incursão dele a Moscou. Por que ele foi fazer em Moscou, né? O que será? Foi lá para comemorações da Revolução Russa, tá? E o irmão do presidente depois passar a Moscou, também teve em Cuba. E em Cuba ele falou que foi encantado o que viu no país, que não havia miséria, o governo dá todas as condições da vida, de vida para o povo, né? Básico, um comunista básico. Pouca gente escuta falar dele aí, mas a história dele você percebe. Às vezes você olha assim, é só um tio, né? Não, o cara esteve aí muito aprofundado no comunismo, você esteve nos países comunistas, mas pouca gente ouviu falar. O que eu digo, quando eu pergunto o que é bilhão, é para ver os maiores escândalos, conseguir compreender os maiores escândalos, mas com certeza existem coisas que o pessoal nem imagina aqui no Brasil, nem eu conheço tudo, porque existe também, depois de muitas vezes o comunismo perdendo, ele se lapidou e consegue se blindar bastante. Muitas coisas ninguém fica sabendo. MEC realiza seminário para líderes de educação profissional do BRICS e questão econômica, de educação, né? Tem tudo, né, os comunistas para fazer a famosa revolução que eles querem fazer no Brasil e nunca estiveram tão empolgados, tá? Ibanez critica a orientação dos Estados Unidos sobre DF, Nova York está cheia de rato. Então, lembra que a gente conversou aqui no último vídeo em aberto, que os Estados Unidos falou, cuidado com alguns lugares do Distrito Federal, que às vezes você pode ir numa baladinha, você pode ir lá tomar uma bebida e acabar sumindo, tá? E aí o Ibanez ficou extremamente chateado com isso aí. Porém, o Brasil é bem complicado. Por exemplo, universidades brasileiras caem no ranking global, tá? 87%. A educação no Brasil é muito ruim. O Brasil está pior do que o pessoal imagina. E aqui até o pessoal estava fazendo greve, autônomo fazendo greve. Mas aparentemente está começando toda uma movimentação da mídia e mudar a situação, como a gente conversou, né, com a questão do Barroso. Na série Viração, o entregador diz que quase quadruplicou o salário ao virar autônomo. Não era uma coisa tão ruim. Falando em coisas bizarras, olha isso aqui. Gonê dá parecer favorável à lei do AM que proíbe menores em paradas LGTV.
Uma coisa que vai de contramão ao processo globalista e até mesmo a esquerda extrema adotou isso aí. Porém, se é uma esquerda stalinista, isso aqui não aparece mais, na verdade, até as manifestações, paradas LGTV serão proibidas, tá? Falando em questão de movimentação globalista, aliado de Trump, Karol Nawrock, né, vence eleição presidencial na Polônia e ele é um ex-boxeador. Falou que é pró-Trump, a ascensão de Karol, de hooligan a presidente polonês, e é claro que começa a história de prostituta e vai começar a mesmo papo do Donald Trump, né? Começa a queimar o cara. Pois é, você vê que a situação do mundo está bem complicada e por isso que o Moraes recebeu a cartinha e agora é perceber, né? Vamos ver se realmente o PT vai continuar blindando o Moraes e se o Moraes vai continuar do lado do PT. Eu acredito que ainda apareceu uma coisa que eu não esperava, essa confiança absoluta, né, da esquerda no Brasil de que os Estados Unidos não conseguirá tirar o comunismo do Brasil dessa vez. Né? Aconteceu no passado, mas é aquilo. Tem que acreditar no plano, os caras acreditam no plano e a gente vai esperar na resolução disso aí, né? Como sempre a gente vai acompanhando, vai passo a passo, vendo quem defende quem, se existe ajuda ou não ajuda. Ontem conversamos em vídeo exclusivo sobre algumas coisas que o Lula não quis fazer pro STF, agora tá aí defendendo o Moraes, então movimentações serão feitas, muitas coisas acontecerão, estão com medo do Senado e vamos analisando. Né? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembre-se de ajudar o canal com o link da Amazon. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Não esqueça de assistir o vídeo exclusivo que postamos ontem e a gente vai conversando praticamente todos os dias. Se tudo der certo hoje, né, que vocês sabem, eu postei no Patreon lá um vídeo sobre a questão de sono, insônia e trabalho, e como é difícil conseguir ser produtivo aí com tanta coisa acontecendo no Brasil, né, vídeos de 40 minutos, 1h30, mas se tudo der certo no Lilo Talk a gente faz um videozinho diferente sobre talvez tecnologia IA que vem aí mudando o mundo mais uma vez, tá certo? Vamos tentar trabalhar, obrigado pelo seu apoio, a gente se fala, muito obrigado e até mais.